A paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero deixar uma palavra que o Senhor pôs ao meu coração para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito da passagem que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11 a seguir, que fala sobre a história de Davi. Um texto conhecido, um texto onde muitos já ouviram falar, muitos conhecem a história de Davi. E eu quero deixar essa reflexão, essa passagem, essa mensagem que Deus tem ministrado no meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém? Está escrito assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentamos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém, irmãos? Uma passagem poderosa, uma passagem onde que Deus tem dado a orientação ao profeta Samuel. Esse aqui é um texto, irmão, onde que a gente pode tirar muitos ensinamentos, muito profundo, onde que a gente pode tirar muitas reflexões sobre a nossa vida. Um texto muito conhecido, um texto onde fala da trajetória do rei Davi, a trajetória de um menino que se tornou um grande rei, um dos maiores reis que Israel já teve. Aqui fala da história que Davi foi chamado para ser um rei, foi chamado para ser rei de Israel. E Deus dá essa ordem ao profeta, para que ele vá até a casa de Jessé, e quando chegasse ali à casa de Jessé, ele fosse e chamasse os seus filhos e os santificasse, e ali Deus iria orientar o profeta sobre o rei, que ele ia ungir para que ia ver ser sucessor do rei Saul, porque Deus já não queria mais Saul como rei, porque Deus tinha o rejeitado por várias desobediências, e Deus não estava satisfeito com Saul, mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá estaria o escolhido de Deus, lá estaria o homem em que Deus queria ungir como novo rei de Israel. E quando ele chega lá, o profeta vê os filhos de Jessé e ele vê o homem mais velho, um homem robusto, um homem forte, um homem de guerra, um homem cheio de força, e ele olha e ele vê, e ele fala assim: está aqui perante mim o homem ungido que o Senhor deve ter escolhido. E o Senhor vira para Samuel e fala: não olhe para a sua aparência, porque o homem vê o que está diante de ti, mas eu vejo o coração. E foi passando o filho primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. E assim foi sucessivamente, até acabarem os filhos. E quando chega ao último, ele vai, dispensa o último e fala para Jessé: acabaram todos os meninos? Aí Jessé fala assim: não, ainda falta o menor. E ele está ali, apacentando as ovelhas. E Samuel diz: então manda chamá-lo, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, todos vai se assentar. Deus fala para Samuel: é este a quem eu tenho escolhido. E Deus vai e manda Samuel ungir a Davi e unge-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apodera-se de Davi. Isso aqui é uma pequena introdução daquilo que a gente leu, irmão, mas o que muito me chama a atenção, o que Deus colocou bastante ao meu coração para falar com os irmãos, é sobre
quando Deus manda chamar ele, sabe? Que Deus chama ele, que Deus dá uma chamada para ele, chama ele lá do meio das ovelhas. Ele estava apacentando, ele estava trabalhando para Deus, ele estava ali adorando no meio dos pastos, cuidando das ovelhas, cuidando ali dos rebanhos do seu pai e trabalhando para o seu pai e adorando ao Senhor. E Deus manda chamá-lo. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, sabe? Deus chama a gente, Deus tem uma chamada na nossa vida, Deus tem algo na nossa vida, Deus tem algo a realizar na nossa vida especificamente, assim como fez com Davi. Deus viu que Davi estava ali e ele estava sendo ungido como rei, porque ele estava sendo preparado, sendo capacitado para uma função em que Deus iria colocar ele futuramente. E Deus dá essa chamada. Todos nós temos algo, todos nós temos uma chamada, todos nós temos uma função a ser feita aqui na terra para Deus, para a obra de Deus. Uns foram feitos para cantar, outros para ensinar, outros para pastorear, outros para pregar, outros foram feitos para fazer missões. Todos nós temos uma chamada. E o que me chama muita atenção é que Davi, quando ele é chamado, ele é um menino ainda, sabe? E ele não era aquele homem destro, um homem cheio de capacidades, ele era desprezado pela sua própria família, ele não tinha aquele amor, aquela pessoa que tipo assim, você é o cara, você é o preparado da família, a gente põe fé em você. Não, Davi era despreparado. Davi, ele não tinha o aval da sua família, não tinha o aval das pessoas, mas Deus chamou ele. Nós também temos uma chamada. Temos que descobrir qual é a nossa chamada, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação para com Deus, para que a gente venha fazer a obra do Senhor, para que a gente venha exercer o ministério do Senhor. Quando Deus chama a gente, quando Ele traz primeiro, Ele traz uma chamada. Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma direção, Ele te mostra algo, Ele te chama para você fazer algo específico. Mas isso não quer dizer que você vai começar já a fazer. Isso Deus só está te chamando para que depois Ele venha te preparando, te capacitando para que você venha fazer a obra, para que você venha se estruturando, se capacitando, se preparando para chegar à finalidade onde Deus quer que você chegue. Primeiro então vem a chamada. Deus chama Davi e quando Davi chega, Ele manda falar, unge ele, e veio a unção. E no meio dos irmãos. E quando Deus derrama sobre ele o óleo da unção, ali representa a capacitação, a concretização da chamada de Davi. E muito me chama a atenção é que quando Deus unge Davi, ele poderia ter pensado assim, agora eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus me chamou, Deus me capacitou e agora eu vou ser rei. E Davi não pensou isso, Davi foi humilde, Davi foi simples, Davi era pastor de ovelha. E Davi continuou na mesma função. O problema é que muitas das vezes Deus dá um sonho, Deus dá um projeto, Deus dá uma chamada, e a pessoa já começa a se vangloriar. A pessoa começa a ter uma distorção daquilo que Deus chamou ela. O principal é quando Deus te chama e quando unge, aí que a pessoa distorce. Davi não. Davi continuou na humildade. Davi continuou servindo seu pai. Davi continuou servindo a sua família. Davi não deixou aquela chamada, aquela unção, aquele cargo que posteriormente ele iria exercer, tomasse conta do coração dele. O problema é esse. O problema é que muitas das vezes
As pessoas têm uma chamada de Deus e eles começam a se vangloriar, começam a se exaltar, começam a se achar melhor, começam a achar que pode mais do que a pessoa, pensa que prega melhor, pensa que está numa capacidade melhor, num nível melhor, pensa porque arrumou um emprego, uma posição melhor financeira, uma posição na sociedade, uma posição na igreja, porque tem os estudos, fez teologia, fez isso, fez aquilo, se acha o melhor. Se acha o bambambam, o cara, sabe? Então, muitas das vezes, a pessoa se deixa o ego, a soberba vir no coração dela. Principalmente quando vem a unção. Aí a pessoa se acha mesmo. Se acha o pastor, se acha o evangelista, se acha ali o empresário, se acha o fulano de tal. Não, Davi, ele continuou na humildade, irmão. Davi continuou na humildade. Imagina comigo depois da unção, imagina se Davi deixasse o ego dele se elevar, imagina o pai dele falando assim para ele, meu filho, vai apacentar as ovelhas, e ele chegar para o pai dele, quem é isso? Quem que você está falando? Você pensa que você está falando com quem? Que ovelha? Agora meu cargo agora é rei, é eu que mando, é eu que desmando. Vocês que têm que trabalhar para mim, não é eu que tenho que trabalhar para vocês. Os irmãos de Davi falando, Davi vem fazer isso. Ele, não, é vocês que têm que fazer, eu não. Vocês têm que me servir e não eu servir a vocês, porque quem manda aqui nessa terra agora sou eu. Tudo isso é meu, eu sou ungido, eu sou capacitado, eu sou o cara. Foi Deus que me escolheu e eu que faço acontecer as coisas aqui. Imagina se Davi fosse fazer isso. Infelizmente, muitas pessoas que hoje em dia, irmão, tem uma chamada de Deus, vai um óleo na cabeça dele, ele se acha o cara, ele nem anda mais dentro da igreja, ele flutua dentro da igreja, ele pensa porque é um pastor, porque é um evangelista, é um presbítero, é um profeta, e se acha melhor do que os outros, que prega melhor, que dá mais estudo. Se ele não estiver na frente das obras, as obras não acontecem. Se ele não estiver na frente da direção, a coisa não acontece, porque a soberba vem subindo ao coração dele, se acha, irmão, se coloca como acima de Deus, como um vice-deus dentro da igreja, dentro da sociedade, porque Deus arrumou um emprego melhor para ele, deu um carro, deu uma casa boa, uma posição melhor, fica humilhando as pessoas, fica pisando nas pessoas, esquece dos amigos, esquece das pessoas que um dia ajudou, fica menosprezando as pessoas pela sua posição, pela sua fonte de renda, se achando com o nariz em pé. O mesmo Deus que deu a Saul também tirou de Saul. O mesmo Deus que deu também a muitas pessoas também é um Deus que tira. Deus abate os soberbos, mas dá graça ao humilde. Vê a posição de Davi. Davi não deixou aquele ego de rei vir sobre a vida dele. Depois que Samuel foi embora, Davi foi entregar marmita, Davi foi apacentar ovelhas, Davi continuou na mesma posição de pastor de ovelhas. Deus, o pai dele mandou ele ir para a guerra, levar os pães, ele foi como entregador de marmitex, levando a marmita, levando a comida para os seus irmãos, trabalho diário, trabalho simples. Ele não deixou aquela unção, aquele chamado, aquela posição que Deus falou que um dia ele ia exercer, subisse ao coração dele. Infelizmente tem muita gente assim, tem muita gente orgulhosa, soberba, presunçosa, pessoas cheias de vaidades, pessoas que acham que é o cara, pensa que é a mulher que profetiza, que faz isso, que faz aquilo. Lembre-se que se você tem alguma coisa, é Jesus que te deu. Se posiciona na humildade, se posiciona na simplicidade. Faça para Deus, faça para as pessoas. Não se ache, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Lembra de Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Então toma vergonha na sua cara, se posiciona no mesmo lugar que Deus te colocou um dia. Seja simples, seja humilde, leva o pão, leva a água, faz a obra de Deus com amor, com carinho, com simplicidade. Jesus diz que aquele que quer ser o maior, ele seja o menor. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Então para com isso, se posiciona como Davi, porque os humildes Deus exalta. Imagine se Davi tivesse com um coração soberbo, Deus nunca ia preparar um gigante para ele. Deus preparou o gigante para Davi porque ele era humilde, porque ele era simples, e Deus preparou aquele gigante para que Davi fosse exaltado, para que Davi fosse rei, para que Davi fosse aclamado
chamado em Israel e Deus honrasse a vida dele, porque esse era o projeto de Deus. Mas Davi se posicionou na humildade. Então larga de soberba, larga de arrogância, larga de presunção. Pare de ser um pastor que se acha que é o mais, um mestre da sua escola bíblica dominical, uma irmã do ciclo de oração, um levita, um cantor que se acha que canta demais, um pregador que se acha que prega demais. Isso não é você, isso é Deus. Então seja humilde, seja simples, desce do pedestal, toma vergonha na sua cara e vira crente. Fica na posição de humilde, de simples, como Jesus Cristo é. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então toma essa palavra na sua vida, que essa palavra venha ao seu encontro. Seja humilde, seja simples, seja valoroso, esteja na posição de Deus. Não deixa chamada, não deixa unção, não deixa um cargo, não deixa uma posição social, não deixa uma profissão te elevar o seu ego, te colocar na vaidade, te fazer sua mente estar acima de tudo e de todos. Não, se coloca na posição de simples, de humilde, de servo, de servir a Deus com simplicidade e honra, que Deus te honrará e te colocará em coisas maiores. Então creia nessa palavra, creia no poder de Deus, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe para a honra e a glória do Senhor. Amém.